E aí, beleza? Meu nome é Ivaldo Lorentz, sou estudante de medicina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a semiologia geral, ok? Que dentro da semiologia geral a gente vai ter a história clínica. Isso que é muito importante porque é o que o médico vai fazer todos os dias com todos os pacientes. E vamos começar com a definição da história clínica, okay? Que é basicamente um documento médico. Okay? O que significa um documento médico? Que é um documento que ele vai ter como característica as características do porquê o paciente se apresentou, como é que foi a clínica do paciente, toda a história do paciente, da família do paciente, toda a semiologia que o médico avaliou desse paciente. Vamos ver quais são os estudos que a gente vai pedir para esse paciente em cada caso. Depois vai ter a terapêutica, como é que tu vai seguir um tratamento com essa pessoa, e a evolução, se ela for uma evolução boa, for uma evolução negativa, né? E a epicrise, que é a alta do paciente, ou, em um caso trágico, seria o óbito, beleza? Então, essa é a característica, é um documento médico. Bom, outra característica é que ele é um documento legal, beleza? Isso quer dizer que, caso o paciente venha processar o médico e esse médico realmente não seguiu algum protocolo, não deu o tratamento que deveria ser o indicado, ele pode ser levado a perder o diploma ou ter alguma outra questão legal que pode ser com que o paciente, o médico, tenha que ressarcir, né, financeiramente, né, o paciente. Ou ao contrário, o paciente processa o médico por alguma má conduta, né, malapraxis, mas o médico ele fez tudo dentro vamos dizer assim, do protocolo, né, do tratamento que tinha que ser feito e tudo mais. A história clínica vai proteger o médico de algum evento legal, né, que possa prejudicar esse médico, né? Ele é uma defesa para o médico e também é uma defesa para o paciente, ok? Geralmente a história clínica não fica com o médico, a história clínica fica com o hospital, ok? O hospital, a clínica que está, é ali que vai ficar, e por isso que protege tanto o paciente quanto o médico. Então, quanto melhor a tua história clínica, melhor tu coloca os dados com palavras médicas e corretas, vai ser mais fidedigno, vai ser mais verdadeiro para ser interpretado perante a lei, ok? Então, por isso é bom usar termos médicos em todo caso. Logo depois a gente vai ter que ele é um documento social, ok? Social por quê? Porque vamos dizer assim que tal pessoa more em algum estado que tenha, vamos dizer assim, um clima muito seco, ou tem alguma epidemia respiratória muito prevalente. Isso vai fazer com que o médico associe algumas doenças comuns a certas epidemias, ok? Então é importante saber, né, quais são as epidemias locais, justamente para te ter um controle, né, social. Por exemplo, uma epidemia de Chagas, hidatidoses, né, qualquer coisa que venha a estar relacionada à zona onde essa pessoa está morando. Pode ser cidade, pode ser província, pode ser estado, né? Pode ser país. E essa é a parte social. Logo em seguida, a gente entra na parte científica. Que seria o quê? Parte científica vamos supor que esse paciente tal está tomando um novo medicamento para diabetes.
e tu tem 10 pacientes. Esses 10 pacientes, todos tinham uma enfermidade, vamos dizer assim, uma enfermidade renal, né, além da diabetes, alguma lesão renal, e esse medicamento fez com que melhorasse essa lesão renal. Então o que vai acontecer? Esse medicamento pode ser levado, né, através dessas histórias clínicas como comprovação científica que ele pode ser utilizado para outras finalidades. Da mesma forma pode ocorrer o contrário. Pode ser que você esteja utilizando certos medicamentos para alguma doença coronária, alguma doença cardiovascular, e esse medicamento piora a situação do paciente, e tu vê um paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, 10 pacientes, e daí tu pode levar esses dados à empresa justamente para ela tirar de circulação esse medicamento, porque não é um medicamento comprovado que vai fazer algo bom para o paciente. Econômico, né? Econômico e é esse aí. Isso aí. Econômico por quê? Econômico pelo fato de que, vamos dizer assim, dentro de um hospital, tu tem gastos, ok? Pode ser um hospital público, tu vai chegar lá e não vai pagar nada, mas quem vai pagar vai ser o governo, ok? O governo, os impostos, de quem paga imposto é que está saindo isso aí. Então, se tu tiver um controle de, tantas pessoas entram, e essas pessoas que entram são pessoas que têm problema respiratório, precisa de oxigênio, então o hospital vai fazer um levantamento de quantidade de pessoas que necessitam oxigênio por mês e vão ter um custo mensal de oxigênio para um número X de pessoas, beleza? Da mesma forma, todos os gastos com equipamentos, gastos com cirurgias, gastos com funcionários para manter a limpeza, tudo, ok? Então vamos supor que tu tem um grupo de pacientes que apresenta uma grande quantidade de diálise, tem que ser feita diálise. Mas naquele hospital tem um centro de diálise com uma máquina apenas. Mas tu vê que tu tem lá todo mês 20 pacientes necessitando de diálise. Então esse hospital pode fazer um levantamento, né, de gastos, porque está necessitando mais equipamentos, porque existe muito paciente que necessita isso, entende? Então por isso é necessário, por isso que ele é considerado um documento econômico. Beleza? Vamos lá. Agora a gente entra nesses dados aqui pessoais, como sobrenome, né, e o nome da pessoa, sexo, se é feminino ou masculino, esse aqui seria o sexo, seria nascimento, ok? Tem alguns hospitais que já colocam gênero também, tá? Tem a idade do paciente, que dia que ele entrou, né, ele se apresentou na guarda, né, no plantão, as horas, né, o box, a cama, se ele foi derivado de outro hospital, ok? A procedência, a obra social, o número da obra social, data de nascimento, o documento, se é uma identidade, se é uma carteira de motorista, o médico que está ingressando o paciente, se é tipo você que está aí com o médico que vai ter o primeiro contato, ou o médico de cabeceira. Vamos dizer assim, que ele já tenha um médico que é da família, basicamente, que já tem um contato. Vamos supor que a pessoa tenha uma cardiopatia e ela já tenha um segmento dessa cardiopatia com esse outro médico. Então pode surgir dúvidas durante a história clínica que tu pode ter que consultar esse médico para saber talvez algum medicamento, algum tratamento, alguma característica que seja relevante, beleza? Então a gente vai ter agora a anamnese. Então a anamnese, a gente vai ter 3 tipos de anamnese. A gente vai ter a direta, a indireta e a mista. Ok? Existem 3 tipos de anamnese. E a gente vai começar com a direta, ok?
A direta, o que significaria? É a relação médico-paciente diretamente. Tipo, o paciente chega com uma dor de cabeça muito intensa e o médico vai atender esse paciente, vai conversar com ele, ele vai estar apto para responder todas as perguntas, vai estar consciente para responder todas as perguntas, por mais que tenha uma dor de cabeça. Isso seria direta. A anamnese indireta é quando esse paciente chega desorientado, em coma, convulsionando. Então tu não vai chegar para ele e vai pedir, aí, por que você está aqui no hospital? Tipo, ele está quase morrendo, está convulsionando. Tu tem que ser muito retardado para pedir uma coisa dessa para alguém que está tendo uma crise, né? Ou está em coma, né? Então, indireta, porque tu vai ter que pedir para algum familiar, alguém está cuidando dele, esposa, marido, qualquer coisa, porque é uma dessas pessoas que vai poder contestar, vai poder responder por ele. E a mista é quando tu tá lá e chega uma mãe com um filho, ou um pai com uma filha, tá? E ele vai ter uma resposta tanto do filho quanto da mãe, tá? Porque muitas vezes a criança não sabe responder e muitas vezes os pais não vão poder explicar o que estão sentindo, o que o filho está sentindo. O filho tem que descrever com as palavras dele. Beleza? Então essa seria a mista nesses casos. E agora vamos com o motivo de consulta, que seria o que levou o paciente a se apresentar no hospital ou qualquer outro ambiente médico, né? Hospital, clínica, né? O que levou o paciente a estar aí? Tá? O que levou o paciente a se apresentar no hospital? Por que ele está aí? Tá? Então, existem duas formas, ok, que eu acredito que seriam as formas de registrar esse motivo de consulta. A primeira são as palavras do paciente. Que o paciente pode chegar dizendo: refere dor de barriga com dor de cabeça. Beleza? Esse poderia ser uma forma. A segunda forma é o paciente te passar esses dados e o médico transcrever para termos médicos. Paciente, né? Paciente refere ter dor abdominal com cefaleia. Acabou. É uma coisa muito simples o motivo de consulta, ok? É bem simples, é só isso e acabou. Ok? Então, anamneses, como a gente viu, direta, indireta, mista, motivo de consulta, o ingresso, né? O que levou o paciente a se apresentar no hospital. Então vai ter duas formas, as palavras do paciente e as palavras do médico. Logo em seguida a gente vai para a enfermidade atual. Aqui sim a gente vai ter que ver a evolução da doença atual. E o que seria uma evolução da doença atual? O que seria isso? Seria tudo que tu pode colocar de dados, ok? Referente a essa dor de barriga e essa dor de cabeça. Essa dor abdominal ou essa cefaleia, ok? Como é que poderia ser assim? Poderia ser assim. Paciente refere ter dor abdominal de intensidade 8/10 com alívio em posição em posição, voltar decúbito lateral,
esquerdo e aumento da dor com posição ortostática. Mas o que a gente pode colocar? A gente vai estar falando da posição, né? A intensidade, evoluiu faz 4 dias de evolução, né? Podemos colocar também que aumentou de forma gradativa, nesses 4 dias. Dor de cabeça em região occipital, com presença de mareos, né? E visão borrosa. Podemos basicamente botar isso aqui. São tudo que o paciente vai referir à enfermidade atual, beleza? A doença atual, beleza? Então, essa seria a doença atual, a evolução da doença atual. É tudo que você pode colocar. Claro que você pode colocar muito mais, né? Quanto mais dados tu puder colocar nessa doença atual, né, é melhor, porque assim tu vai ter claro a clínica do paciente, como é que ela iniciou até ele chegar no hospital. Porque quando a pessoa chega no hospital, ela já está numa situação que ela provavelmente já tomou algum medicamento. Isso aí também tu pode colocar na enfermidade atual, tipo, refere ter tomado dipirona para tentar, a fim de passar a dor de cabeça, né, a cefaleia, mas não teve eficiência o medicamento, né, não foi tomado a dipirona com consulta médica, foi decisão própria do paciente. Então esses são dados que é importante tu colocar, né, porque tu vai começar a visualizar que caminho, né, da fisiopatologia tu vai tomar dentro dessas questões. E depois os antecedentes, que aqui vão os antecedentes da enfermidade atual, seriam tudo que vem antes da doença atual. Como? Se o paciente é hipertenso, controlado ou não, se é diabético, se é controlado ou não, se, vamos dizer assim, mas o que a gente pode fazer? Se ele teve algum traumatismo nos últimos meses, se ele se apresentou em outro hospital pelo mesmo motivo. Então isso é tudo que vai vir antes da enfermidade. Se ele teve alguma enfermidade respiratória, geralmente o primeiro, o segundo, até o terceiro ano antes da enfermidade atual, ok? Pode ser coisa tipo um hipertenso, um diabético, pode ser muito antes, pode ser 10 anos já de evolução e tudo mais, tá? Então, motivo de consulta, as palavras do paciente, bem sintetizado e simples. Enfermidade atual, quanto mais coisa tu colocar na enfermidade atual, direcionado à doença atual, melhor. Tá? Quanto mais detalhe, quanto mais rico aqui, mais vai ser fácil o raciocínio clínico, ok? E antecedentes da enfermidade atual também vai ajudar a descartar outras enfermidades ou até mesmo entender como é que essa
consulta, esse motivo de consulta pode ter se originado. Beleza? Agora vamos com antecedentes pessoais, ok? Então a gente vai ter a parte hereditária. Então a gente vai ter pai, ok? Mãe, a gente vai botar aqui, pai hipertenso, mãe diabética, ok? Pai hipertenso não controlado, mãe diabética controlada. Podemos colocar aqui também, se o pai já faleceu, tá? Pai faleceu por doença coronária, tá? Mãe viva com diabetes, apresenta diabetes controlada. Irmãos, caso presente irmãos, né? Caso presente filhos. Não se deixa nada em branco nessa parte. O ideal é nunca deixar nada em branco, tá? Então tu vai botar aqui, se não apresenta nenhum irmão, tu vai botar não possui. Se não apresenta filhos, eu vou botar não possui. Apresenta filhos, 2 filhos, vamos supor assim, 2 filhos, o filho mais velho apresenta anemia ou enfermidade respiratória, uma doença respiratória. Aqui, deambulação é quando a pessoa começou a andar. Locuela é quando a pessoa começou a falar. A dentição é se o crescimento está normal da dentição ou se ela apresenta todo o crescimento normal, beleza? A deambulação, que é quando ela começou a andar, e aqui a locuela, quando ela começou a falar, muitas pessoas não se lembram. Então tu pode botar aqui simplesmente não lembra. O paciente não lembra, tá? Tu pode botar muito bem aqui, tá? Não lembra. Só isso. Pode botar dessa forma que está perfeito, tá? Não lembra. Mas não deixa nunca em branco. Ou nunca faça um traço assim. Bota não lembra, não lembra, não lembra. Ou normal, tá? Ou aqui na emulação a pessoa lembra, foi com 4 anos. Beleza, 4 anos. Ou 2 anos, né? Locuela, 2 anos e meio. Se a pessoa lembra, beleza. Se ela não lembra, bota não lembra, mas não deixa em branco. Enfermidade da infância. Okay? Enfermidade da infância é todas aquelas que são referentes à infância, que a pessoa pode ter apresentado na época da infância, como sarampo, né? Opa! O que eu fiz aqui? Sarampo, varicela, cachumba e por aí vai. Se ela apresentou alguma dessas doenças quando era criança, beleza? Serviço militar, se ela prestou algum serviço militar ou não. Se ela não prestou, tu vai botar não apresentou, tá? Habitat, né? O ambiente onde que ela mora, essa pessoa, se é um ambiente úmido, se é um ambiente que tem, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, a higiene do ambiente, se tem saneamento básico, se tem água potável, se tem eletricidade. Isso são detalhes que muitas vezes podem levar a alguma clínica, tá, referente ao ambiente, tá? A dieta habitual, se ela come comidas com frituras, gorduras, né? Não, ela é uma pessoa que realmente se cuida da alimentação, come muita fruta, muita salada, beleza. A ocupação seria o trabalho dela, ela é uma técnica de informática, ou ela é uma professora, ela trabalha com construção e na construção ela trabalha com, vamos dizer assim, com algum pó especial, ou trabalha em uma fábrica de vidros que trabalha com aquele pó que faz com que seja produzido vidro. Então é alguma ocupação, um trabalho que pode ter alguma relação com a doença, entende? Então é interessante saber esses dados aqui. E sempre relacionando com a doença atual, tá? Beleza? Sempre. Esses aqui são antecedentes obstétricos. Antecedentes obstétricos. Aqui a gente vai ver a menarca, né? Que seria
a primeira menstruação, né? Primeira menstruação, tá? Quando foi, basicamente, tá? Aqui, nesse outro lado, aqui do lado, quando foi a data da última menstruação, tá? E depois aqui nos ciclos, tu pode botar se é regular ou se é irregular, tá? Aqui, gestas, tá? Gestas aqui. Opa. Foi mal. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, gestas aqui, tá? Se refere a quantas vezes esteve grávida, ok? Quantas vezes a pessoa esteve grávida? Aqui, as paragestas, paras, né? É quantas vezes deu à luz, ok? Se a pessoa teve realmente, vamos supor aqui, ela pode botar que teve 4 vezes grávidas, né? Gestas, 4, mas ela só deu à luz a uma. E aqui, na questão do aborto, né? O aborto a gente vai ter duas situações. A gente vai ter o aborto que é induzido e o aborto espontâneo. Então, essa pessoa pode ser que ela teve gestas. Aqui ela teve 4 gestas, mas as paras ela deu simplesmente luz a um e teve 3 abortos espontâneos. Beleza? Então, esse seria o que deveria ser colocado nesse caso aqui, ok? Caso ela não teve nenhuma gesta para o aborto, vai botar tudo 0, 0, 0, ok? E essa foi a primeira parte da história clínica. Então a gente começou com a história clínica, o que seria, que é um documento médico, legal, social, científico, econômico, o que significa cada um, os dados do paciente, de ingresso, anamnese, a diferença entre direta, indireta e mista, motivo da consulta, a enfermidade atual, doença atual, né? Os antecedentes da doença atual, tudo que veio antes da evolução dessa doença atual, antecedentes pessoais, hereditários, tudo referente à família, aí referente à pessoa mesmo, como deambulação, locuela, dentição, enfermidades da infância, serviço militar, todos esses dados que podem ser muito relevantes no caso clínico, ok? Nunca deixem isso aqui para depois, tá? Isso aqui é importante porque muitas vezes pode solucionar o problema do paciente de uma forma bem simples, simplesmente com esses dados aqui, ok? Principalmente varicela, tá bom? Antecedentes gineco-obstétricos, né? Isso aqui também é muito importante para algum caso, simplesmente se ela estiver irregular aqui, tá? Que pode levar a várias enfermidades, tá? Principalmente hormonais ou relacionadas à tireoide, tá? Disfunção tireoideia. Então, vamos sempre preencher com dados corretos, porque, como eu disse, é um documento legal que vai te proteger no futuro de qualquer má intenção de algum paciente, algum familiar de paciente que queira te causar alguma lesão, tá? Os meus professores sempre me comentaram que esse é um caso que ocorre seguido, tá? Sempre vai ter alguém que vai querer produzir algum dano, tá? Porque vai ter muitos pacientes na vida. Então,
levem a sério a história clínica, tá? Levem muito a sério, tá? Porque ela pode te proteger, tá? E tu também vai ter uma facilidade em descobrir o problema do paciente para resolver, né, esse problema, essa doença do paciente, esse motivo de consulta. E ao mesmo tempo tu vai facilitar, tá? Quando tu melhora a tua história clínica, vai facilitar os teus companheiros médicos, tá? Enfermeiros, tá? Ou nutricionistas, psicólogos, a conhecerem o problema desse paciente aqui, ok? Então, levem a sério porque é muito importante. E aí terminamos a primeira parte de história clínica. Eu acho que depois vai ter a parte número 2 e a parte número 3 e terminamos com a história clínica. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo e muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham aprendido algumas coisas e qualquer coisa deixe no comentário o que acharam sobre esse vídeo. Muito obrigado.